Ó, o primeiro dos passos lá que nós vimos, escolha do tema e elaboração do projeto. Escolher um tema é uma tarefa que exige sempre um estudo exploratório muito sério, pois dele depende, em grande parte, o sucesso do trabalho. Por quê? Porque se eu quero inventar uma pesquisa, eu não posso inventar uma pesquisa sem pé sem cabeça. Por isso que eu tenho que focar em determinado aspecto. Aí eu vou pesquisar sobre o quê? Vou pesquisar sobre economia local. Mas sobre que aspecto de economia local? Porque se eu for ligar economia local é muita coisa. Eu vou tratar de comércio, eu vou tratar de agricultura, eu vou tratar de pecuária, eu vou tratar do setor de serviços, eu vou tratar de turismo, eu vou tratar de cooperativismo, de associativismo. Aí o que exatamente eu vou tratar de pesca? Aí o que exatamente eu tenho que escolher? Eu tenho que fazer um estudo exploratório para saber sobre que aspecto de economia local é que eu vou estudar. Aí com relação à escolha do tema, temos duas situações. Primeiro, o tema proposto pelo professor, isso dependendo, se isso for um trabalho escolar, o professor pode apresentar um tema para o aluno estudar. Ou o professor pode apresentar uma liberdade. Ó, você escolhe o que você vai pesquisar, só faça uma pesquisa. Agora eu quero uma pesquisa bem feita. Digamos assim, isso o professor dizendo para o estudante. Porque existem os dois caminhos. Ou o professor propõe aquilo que o aluno tem que pesquisar, ou ele diz, ó, faça uma pesquisa. Sobre o que, professor? Descubra o que você quer estudar. Você quer falar sobre o quê? Você tem interesse sobre que assunto? Então fale sobre este assunto que você tem interesse. Ah, eu tenho interesse, eu gosto de jogos de computador. Ok, faça uma pesquisa sobre jogos de computador. Qual a interferência dos jogos na vida dos jovens? Para se existe algum tipo de jogo que tenha uma produção importante de conhecimento para a juventude, se existem jogos que venham a facilitar o dia a dia dos jovens, ou se os jogos causam problemas de saúde, se causam distúrbios mentais, esse tipo de coisa. É uma boa, eu gosto de jogos, eu vou pesquisar sobre jogos. Certo? Aí, observação. Na formulação do projeto, em situações de trabalho acadêmicos, faz-se importante a colaboração do professor, seja o responsável pela disciplina para o qual o trabalho está sendo desenvolvido. Isso aqui especificamente em trabalhos acadêmicos, que é bastante importante que o professor esteja bastante ligado a esse tipo de trabalho. Mas, como é o caso de vocês, não tem essa situação porque é um processo de iniciação científica em escola de educação básica. Então não tem uma variedade técnica tão presa nesse sentido. Por isso que vai existir uma liberdade maior na produção de projetos de pesquisa. Vamos seguindo aqui o nosso assunto. Quanto à coleta de material. Nessa fase, se vai em busca dos instrumentos necessários para a consecução da pesquisa. Dependendo da natureza do trabalho, varia o tipo de material a ser procurado e estudado. Mas as fontes principais, na maioria das vezes, são as bibliográficas: livros, revistas especializadas, jornais, internet, outros trabalhos acadêmicos, etc. Na maioria das vezes, a base de coleta de material é basicamente a pesquisa bibliográfica, a pesquisa literária, descobrir obras a respeito de determinado tema. Isso se torna primordial numa pesquisa acadêmica, numa pesquisa científica. Descobrir material a respeito de determinada temática. Porque isso vai ser a base para a compreensão. Porque muitas vezes os estudantes não, quando iniciam uma pesquisa, eles não têm tanto conhecimento a respeito daquilo que eles querem, tanto conhecimento teórico. Eles até podem ter um certo conhecimento prático, uma certa relação prática com uma determinada temática. Por exemplo, voltando aqui àquele exemplo dos jogos.
Muitas vezes o estudante tem um certo conhecimento prático em relação a jogos, mas não tem o conhecimento teórico em relação à produção de pesquisa em relação a jogos. Por isso que é importante a coleta de material. Já a seleção e organização do material coletado o material, depois de juntado toda a quantidade de material a respeito do tema, é preciso analisá-lo. Se você tiver pouco tempo, você não vai conseguir ler 100, 200, 300 livros em 2 meses, por exemplo. Você não vai ter condições para isso. Então você vai ter que aprender a selecionar e dividir em tópicos o que construirão as partes do seu trabalho. Isso principalmente em trabalhos acadêmicos, mas aqui quando tratando de trabalhos mais específicos em relação ao nível ao nosso nível de ensino, que é educação básica, isso não vai ter tanto problema porque não vai ter a necessidade de um estudo mais detalhado, um estudo mais afinco sobre determinado aspecto. Isso aqui é apenas uma apresentação de como lidar com essa produção de conhecimento científico. Aí feito isso, feita essa seleção e organização, após muita reflexão, pode-se organizar o plano definitivo do trabalho. Depois de ter, digamos que descartado boa parte do material que tem uma repetição muito grande, assim, do ponto de vista dos autores. Vocês pegam 15 obras. Você descobriu que 5 obras são de autores diferentes, ok. Mas eles tratam sobre uma mesma perspectiva. Você vai escolher apenas uma dessas 5 obras. Sobraram mais 10. Aí você vai entender que dessas 10, 7 livros ele já tem outro tipo de perspectiva em relação ao assunto, mas é diferente daqueles outros 5. Aí você vai escolher um desses 7. E o restante você vai observar que possuem expectativas, possuem dados divergentes em relação aos outros 2. Por exemplo, vocês ficaram, ao invés de 15, você diminuiu a quantidade de obras literárias para 5, por exemplo. Isso vai facilitar a compreensão do assunto em questão. Por isso que é importante essa seleção e organização. Aí bem, pessoal, basicamente aqui sobre organização de pesquisa, era isso que eu tinha a tratar para vocês. Aí ao longo das nossas aulas nós vamos direcionar essa apresentação teórica aqui para a parte prática, como eu venho relatando aqui ao longo das nossas aulas. Bem, pessoal, bom dia e até a próxima aula.